Filha de mãe católica e pai agnóstico, Mary Mercury teve sua formação religiosa inicial dada pela Igreja Católica. Mary permaneceu no catolicismo durante a infância, a adolescência, a juventude, casou, teve filhos, batizou os filhos na Igreja Católica, o marido católico, mas, algum tempo depois, com a morte do seu pai, o médico Mário Mercury, Mary começou a procurar outros caminhos para a fé religiosa. Buscou a Igreja Messiânica, buscou a Igreja Seixonoye, mas não se adaptou a nenhuma das duas. É sobre a sua formação religiosa que nos conta neste vídeo de memórias a professora Mary Mercury. Minha mãe colocava catequese, porque meu pai ele era um médico, ele acreditava muito nas ciências. Ele não via religião nele, mas minha mãe um dia falou que ele acreditava muito em Nossa Senhora, uma milagrosa. Ele tinha uma medalha milagrosa que ele ficava sempre com ele. E ele teve um sonho dessa santa que falou com ele que ele ia morrer cedo. Mas ele nunca foi para a igreja, mas eu era muito questionadora. Quando meu pai faleceu, porque meu pai, na verdade, do jeito dele, acho que minha mãe diminuiu a frequência na igreja, né? Aí depois, quando meu pai foi embora, ficou mais assídua. Mas ela... E o que queria? Eu ia Quando eu fui estudar na catequese, que eu era pequena, foi até lá no interior. Eu tinha catequese, estudava. Aí eu tinha sonhos, tinha pesadelo do diabo me queimando. Porque tinha isso, né? Se você for mal criança... Então, quando eu fazia alguma coisa errada, eu não dormia direito, porque eu tinha pesadelo. Aí meu pai mandou me tirar. Eu disse, como é que ensina a criança um negócio desse? Meu pai, questionando com minha mãe, não, tire minha filha. Porque as professoras da catequese, se ele fizer mal, o diabo vai te queimar, não sei o quê. Então, eu só ficava sonhando assim. Aí me tirou. Aí depois, minha mãe ia para a igreja, e quando me casei, eu comecei a levar meu filho para a igreja também, meus filhos para a igreja católica, de manhã cedo. Nisso tocava, né, na Católica de lá do Cabula, não sei se você sabe lá onde a gente morava, tinha aquela igreja Nossa Senhora do Resgate, e a gente ia direto. Depois os meninos com sono, e nos tocando e tudo, e depois eu deixei assim, meu Deus, como é que eu vou para uma igreja que eu não sinto nada? Porque eu sempre fui questionadora, eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que sentir a presença de Deus, eu tenho que sentir que Deus está aqui, eu tenho que sentir, eu tenho que gostar, eu tenho que sentir. Aí eu comecei a deixar, eu fiz esse questionamento, e nisso também deixou de tocar, porque o padre nisso começou a querer dar, na música de oração, dar uns enfeites bonitos. E o padre brecou ele, né? Tem muita coisa... Às vezes os sacerdotes padres botam tudo, os fiéis para fora. Então nisso perdeu aquela vontade de ir, né? Porque por causa disso. E eu também perdi a vontade de ir e levar meus filhos. Primeiro que meus filhos ficavam dormindo, porque era um ritual, né? E pronto. E depois, aí quando eu ia com minha mãe, eu ia para acompanhar depois com minha mãe, na igreja que ela ia, eu ia para acompanhar ela. Aí eu fazia aquelas questões, Mary, não pare de ficar questionando, Mary. Eu não quero que você fique questionando, você não é dona da verdade. Porque eu sempre fui questionadora da igreja, né? Mas eu ia para acompanhar ela, eu respeitava. Tanto que o padre, quando ia lá em casa, na casa de minha mãe, cadê aquela sua filha? Eu gostei muito dela. Aí ele já, ela vem hoje. Eu quero ver ela, eu gostei muito dela. Por favor, as coisas assim, que o padre viu que tinha tudo a ver. Aí pronto. Eu não gosto de nomenclatura. Eu não tenho religião. Quando eu falo mesmo sem religião, eu não tenho religião. Tá? Porque a religião é a invenção do homem, eu acho. É a minha opinião.
Então, quando às vezes perguntam, mas qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Só que eu tenho a minha fé, a minha crença, que eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer um pode ser evangélico. Se você levar a palavra de Deus, você está sendo evangélico, porque evangelho são boas novas. Concorda? Então o homem tem essa maneira de não pensar. Eu não vou com as massas. Entendeu? Por isso que hoje ninguém quer que o brasileiro pense. Então minha crença é essa, minha fé. Quando meu pai faleceu, foi uma caminhada. Porque você sabe que pelo meu curso também ajuda. Você sabe disso. Não fica alienado. Eu não sou aquela filósofa alienada, né? Então, aí o que é que aconteceu? Eu fui atrás da verdade. Eu desconfiava de tudo. Eu queria alguma coisa que fosse a verdade. Então, quando meu pai faleceu, eu procurei a verdade, eu procurei me apegar em alguma coisa. Aí eu fui para a messiânica, sabe? Não é a messiânica não, eu fui primeiro para aquela Jurê. Não é Jurê não? Mas a messiânica foi a segunda que eu fui, né? Eu fui aquela a japonesa também, essa daí. Que era lá na Rua Chile. Aí assisti tudo. Mas a não era mais, não era, era tipo uma feita assim de energia, da força da mente. Eu disse, não é isso. Aí eu senti, não é isso que eu queria. Aí eu fui nessa messiânica, isso foi até nisso, bora na messiânica, eu fui. Aí esse negócio de jurei e tal, passava poucos, não passava muito tempo não, passava e eu sentia, não tem nada a ver também comigo. Não tem nada a ver, não estou sentindo verdade, tô falando em relação a mim. Respeito as crenças de todo mundo, tô falando a mim.